Já alguma vez se perguntou quem foi realmente Jesus? Para além das histórias que ouvimos, quem foi o homem que mudou o rumo da história para sempre? Hoje, vamos fazer uma viagem no tempo, não para falar de religião de uma forma complicada, mas para descobrir a figura fascinante de Jesus de Nazaré. Vamos começar há mais de 2000 anos, numa pequena cidade chamada Belém. A história começa de forma humilde, com o nascimento de um menino numa manjedoura, porque não havia lugar para os seus pais na estalagem. Este começo simples já nos diz muito sobre a sua mensagem. A grandeza não está na riqueza ou no poder, mas na humildade e no amor. À medida que Jesus crescia, tornou-se carpinteiro, um homem do povo. Mas por volta dos 30 anos, a sua vida tomou um rumo extraordinário. Ele começou a viajar pela região da Galileia, não como um rei ou um conquistador, mas como um professor. E o que ele ensinava era revolucionário. Falava de amar a Deus, mas também de amar o próximo como a si mesmo. Imagine, numa época de tantos conflitos, ouvir alguém dizer: para amarmos até os nossos inimigos. As suas palavras eram simples, mas profundas. Ele usava parábolas, pequenas histórias do dia a dia, para explicar ideias complexas, como a história do bom samaritano, que nos ensina que a compaixão não tem fronteiras, ou a do filho pródigo, que fala sobre o poder do perdão e das segundas oportunidades. As suas mensagens ressoavam com as pessoas comuns, os pescadores, os cobradores de impostos, os doentes e os marginalizados. Ele não os julgava, ele acolhia-os. E depois havia os milagres, histórias de curas, de multiplicação de pães e peixes, de acalmar tempestades. Para muitos, estes não eram apenas truques de magia, mas sinais de algo maior. Eram demonstrações do seu poder divino e da sua imensa compaixão pela humanidade sofredora. Ele não só falava de amor, ele demonstrava-o em ação, cuidando das necessidades físicas e espirituais das pessoas ao seu redor. A sua popularidade cresceu imensamente, mas com ela também cresceu a oposição. As autoridades religiosas e políticas da época sentiram-se ameaçadas pela sua mensagem e pela sua influência sobre as multidões. Ele desafiava as estruturas de poder e a hipocrisia, e isso custou-lhe caro. Chegamos então à parte mais dramática e conhecida da sua vida, a última semana em Jerusalém. A última ceia com os seus 12 discípulos mais próximos, a sua traição, a prisão e um julgamento injusto. Jesus foi condenado a uma das mortes mais cruéis da época, a crucificação, mas a história não acaba aqui. Este é, na verdade, o ponto de viragem. Para os seus seguidores, a sua morte na cruz não foi o fim. Foi o sacrifício supremo, o ato final de amor para perdoar os erros da humanidade. E 3 dias depois, aconteceu o evento que é o pilar da fé cristã, a ressurreição. Os seus discípulos relataram tê-lo visto vivo novamente, não como um fantasma, mas em carne e osso. Este acontecimento transformou um grupo de seguidores assustados e desmoralizados em mensageiros corajosos, que espalharam a sua mensagem por todo o mundo. E essa mensagem atravessou séculos. Independentemente da sua crença, é inegável o impacto de Jesus na história. O nosso calendário, as nossas leis, a arte, a música, os próprios conceitos de caridade e perdão foram profundamente moldados pelos seus ensinamentos. Ele inspirou incontáveis atos de bondade, a construção de hospitais e escolas e movimentos por justiça social.
Uau! A vida de Jesus é uma história sobre amor incondicional, sacrifício, esperança e redenção. É a história de como uma pessoa vinda de um lugar humilde pode deixar uma marca indelével no mundo, não através da força, mas através do poder do amor. E essa é uma mensagem que ainda hoje continua a transformar vidas e a inspirar milhões de pessoas a serem melhores. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Se gostou deste vídeo e quer explorar mais histórias que moldaram o nosso mundo, não se esqueça de deixar o seu like, subscrever o canal e ativar as notificações. Até a próxima!